Olá pessoal, tudo certo? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinho. Vamos conversar aí sobre o Grupo Mitre. MTRE3 é o código dela na B3 e é uma ação que está muito descontada, uma baita oportunidade agora para o mês de maio. Naturalmente isso aqui não é recomendação de investimento, mas você acompanha aí, se não conhecer ainda a empresa, vai ter uma noção aqui do que faz a empresa, quais são os seus dados aqui principais, e depois você vai aprofundar a sua busca aí, ver se faz sentido colocar na tua carteira aí de dividendo ou de valorização, porque ela é uma small cap aí que tem um potencial de rentabilidade aqui bem interessante. Vamos lá. A Mitre, para você que não conhece, é uma empresa que possui aí mais de 50 anos de atuação no mercado de incorporação e construção civil, tá? Com foco nos segmentos de média e alta renda em São Paulo. A companhia também conta com apartamentos de 2 e 3 dormitórios nos bairros de Brooklyn, Butantã, Freguesia do Ó, Pinheiro, Vila Mariana, Vila Prudente, Santana e outros aí. As ações aí da Mitre, MTRE3, o código dela aí na B3, conforme já falei para vocês aqui, ó. Ela negocia aí a menos de R$5, ó que bacana, R$ 4,37. Oscilou aí nos últimos 12 meses entre R$ 3,21 e R$ 7,00 praticamente, R$ 6,96, né? Foi a máxima dela nos últimos 12 meses, ou últimas 52 semanas, como preferir. Olha o dividendo dessa ação. Em face aqui ao preço atual, um dividendo de 15%, ou seja, 67 centavos para uma ação que está custando R$ 4,37. Baita oportunidade para você que pensa em dividendo, tá? Se mantiver esse dividendo aí, você comprando nesse preço aqui, você está fazendo um excelente negócio. Nos últimos 12 meses, ela teve essa valorização de 36%. É uma empresa com uma boa liquidez média diária, tá bom? A liquidez média diária dela está aqui na casa dos 7 milhões e 400 mil a liquidez média diária, portanto uma ótima liquidez média diária. Olha o P sobre VP, olha o desconto que é dado aqui na empresa, ó, 0,47. A própria empresa tem média aqui de 0,84, tá certo? Então um desconto aqui de 43% em relação a essa média da empresa. E mesmo assim seria abaixo de 1, né? Uma empresa negociando aí muito abaixo de 1, 53% de desconto, não é todo dia que se encontra uma oportunidade dessa não, tá, meus amigos? Então é uma empresa bem legal. Olha o PL dela aqui, ó, 0,35 PL. Tem aqui um lucro por ação de 82 centavos, né, o famoso LPA. Indicadores de dívida mostram que a empresa tem dívida aqui bem saudável, bem controlada aqui, bem tranquilo. Margem bruta de 21, margem líquida de 9,5, quase 10% margem líquida. Tem um ROI aqui um pouquinho abaixo de 10, tá? Esse ROI pode melhorar aí ainda. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, quase 70%. Ela é uma empresa que está listada ali no segmento, né? Segmento dela de listagem no novo mercado, ou seja, aquele segmento que tem um pouco mais de critérios, né, para você fazer parte do novo mercado. Tem um free float de quase 60%, ou seja, ações em livre circulação sem estar na mão do controlador, praticamente 60%, isso é muito bacana. Um tag along aqui de 100%, uma proteção para o investidor, não é isso? E tem aqui uma dívida de 457 milhões, então a dívida não está tão grande. Não, empresas normalmente têm dívida, né? A maioria das empresas tem dívida e ter dívida nem sempre é ruim. O valor de firma dela aqui é de 918 milhões. Interessantíssima aqui, ó, que eu gosto nela é isso aqui, ó. Olha a quantidade de ações da empresa, 107 milhões apenas, ou seja, um número bem reduzido de ações. Isso significa que distribuindo aí, basta ela distribuir, por exemplo, 105 milhões em dividendos. Deu lucro, distribuiu 105 milhões em dividendos, ela está distribuindo aí R$1 por ação, que dá mais de 20%
do seu valor atual, né, comparado ao valor atual ali. Então, um número reduzido de ações para a empresa que paga dividendo, que dá lucro, né, quando dá lucro, distribui aí para os seus acionistas. Isso é muito interessante, tá? Para você que pensa em dividendo, ter um número reduzido de ações, porque a fatia do bolo será maior para você. Isso é muito interessante mesmo. Põe isso aí no teu caderninho quando tu for escolher uma ação que paga dividendo. Olha a base acionária dela. Por exemplo, a gente pensa ali no Bradesco. O Bradesco tem bilhões de ações, né? Um número de ações gigantesco. Teria que pagar bilhões em dividendos para dar R$1 de dividendo por ano, né? Essa daqui, com 100 milhões em dividendo, ela já distribuiria aí R$1 em dividendos para você. Bem interessante. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, deixar de mostrar, é a relação aqui, ó, entre essas duas linhas aqui do lucro líquido e da cotação. A longo prazo a gente sabe que as duas tendem a se encontrar. E nesse momento, olha a distância, olha o distanciamento, olha a simetria aqui entre essas duas linhas aqui, entre a linha do lucro líquido e da cotação, tá certo? Está aqui abaixo de R$6, como a gente viu, a cotação está em 4 e pouquinho, e a linha aqui do lucro líquido sugere um preço para as ações lá em cima, acima dos R$15. Então isso é muito interessante para a gente analisar numa empresa aí com foco em crescimento, certo? Interessantíssimo a gente analisar também esse preço justo aqui, porque nos dá uma ideia do nosso alvo. Não necessariamente você tem que colocar o seu alvo numa empresa dessa exatamente como está aqui nesse preço justo, né? Porque a fórmula de Benjamin Graham, que está aqui, ele utiliza, além de VPA e LPA, ele utiliza 22,5 como multiplicador, tá? Ele acredita que a empresa poderia ter ali negociar ali a 22,5 vezes aí, mas aqui no Brasil a gente pode colocar um pouco menos, 15, né? Dado o risco país aí, colocar aí 15 em vez de 22,5 daria um preço um pouco menor que esse, mas o preço justo aqui seria, por essa métrica, R$13,38, né? E aí nós teríamos o potencial de rentabilidade aqui de mais de 200%, bem interessante. Mas eu vou comprar essa ação aqui, colocar na minha carteira com preço-alvo aqui na casa dos R$9. Pelo meu cálculo ali, está bem interessante, tá? Já dá mais de 100% aqui de lucratividade. Vai depender, claro, dos resultados que ela for apresentando. Mas eu já vou agora, neste mês de maio, para mim a melhor oportunidade que tem na Bolsa nesse momento. É uma das melhores oportunidades, se não a melhor, nessa faixa de preço aqui, é a Mitre. Então tem tudo para dar certo essa empresa. Vou colocar na minha carteira com preço-alvo ali na casa dos R$9, me dando aí um pouco mais, um pouco menos de 100%, a depender do momento em que eu entre aí, tá? Nessas primeiras semanas de maio eu vou colocar lá na minha carteira. Além disso, ela é também uma ação pagadora de dividendo, como a gente viu, pagou 69 centavos de dividendo, tá? A gente viu ali 15% de dividendo, isso é excelente, tá? Embora tenha sido menos de R$1 por ação, mas é aquilo que eu mostrei para você, o número de ação muito reduzido. Como o número de ação é reduzido, dá esse aí 15% de dividendos, é muito interessante, tá certinho? Ó, pelo método de Bazin, né, Décio Bazin, o que acontece? Ele faz o cálculo ali em cima dos dividendos, né? Projeção de dividendo, dividendo pago, quanto você poderia pagar aí pela empresa para estar confortável ali, recebendo no mínimo 6% de dividendo, é o famoso preço teto. Até quanto você poderia comprar essa ação aqui? Até R$10 praticamente, R$9,94, é mais ou menos o meu preço-alvo que eu falei com vocês ali, tá? Então olha só, o preço dela atual é R$4,35 e até R$9,94 você estaria confortável aí, considerando os dividendos atuais que ela está pagando aí, ó. Potencial de rentabilidade, portanto, de 128%, ou seja, essa é uma empresa legal para a gente ter ali, é um coringa, né, que a gente pode ter tanto na carteira de valorização, porque é uma small cap com uma possibilidade de rentabilidade muito grande, como a gente viu pelo preço justo, como também a gente pode ter ali e recebendo aí dividendos dela, ou seja, ela joga ali nas duas linhas, pode funcionar como coringa aí na nossa carteira. Vou comprar agora em maio e queria saber de você, conhecer a Mitre,
tem na tua carteira, está de olho nela. O que você acha dessa empresa? Concorda com o que eu falei ou você acha que esses números aqui não são reais, não vale a pena investir na Mitre? Qual a tua opinião a respeito desta empresa aqui? Deixa teu comentário aí, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Bom dia bom e bons investimentos.